Abra comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler do 1 ao 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo de 1 ao 10. Ah, nossas crianças, Deus abençoe. É uma parte do texto desafiadora, irmãos. E eu quero que você acompanhe com bastante atenção. Amém? Diz o seguinte: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus para a manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor a Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também na sua vida se manifeste o nosso corpo. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, obrigado, Pai, pelo grande privilégio que nós temos de nos reunir com irmãos queridos na fé, podermos adorar o Senhor como adoramos de tantas formas nessa noite aqui, Senhor Deus, através das músicas, das orações, dos hinos, Pai, através do abraço, do aconchego, da leitura da Tua palavra, nesse momento, Pai, onde nós podemos abrir a Tua palavra. Ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor ministre o nosso coração de maneira especial nessa noite. Nos encha, Pai, de ânimo, de regozijo, de esperança que vem da Tua palavra. Em Teu nome que nós oramos. Amém e amém. Queridos, a gente vive numa geração do cansaço. Você já parou para pensar nisso? Que a gente está constantemente cansado. Nunca tivemos, mas a gente nunca teve tantos recursos, sabe? Tantos recursos para facilitar a vida. E, ao mesmo tempo, nunca tivemos tantas pessoas emocionalmente cansadas, exaustas, não aguentando mais, muito desanimadas, querendo até desistir. Desistir de tudo, como diz o ditado popular. Alguns querem até chutar o pau da barraca e sair por aí, não aguentam mais. Querem desistir. Há quem esteja cansado da profissão, não aguento mais trabalhar com isso. Meu Deus do céu, estou cansado demais. Há aqueles cansados do casamento. Nossa, tem que aguentar essa pessoa? Não aguento mais. Há aqueles cansados da criação do filho. Nossa, essa menina, esse menino dá muito trabalho, muita espoleta. Infelizmente, há muitos desanimados, cansados, inclusive da caminhada cristã, irmãos. Muitas vezes o desânimo, ele não chega de uma vez, pô, chegou. Não, irmãos. O desânimo entra silenciosamente, sorrateiramente,
em meio às lutas que nós passamos, em meio às decepções que sofremos, em meio à sensação de que o nosso esforço, o nosso gás não está produzindo resultado nenhum. Estou nadando, nadando, morrendo na praia. Já teve essa sensação na sua vida? Quando a gente chega aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a gente precisa entender aqui o contexto dela, irmãos. Os falsos mestres estavam aqui atacando o apóstolo Paulo. E para eles, alguém que sofria tanto, se você conhece um pouco da história do apóstolo Paulo, ele sofria muito, tanto que ele foi perseguido, foi preso, foi rejeitado, foi afligido. Alguém assim não poderia ser um verdadeiro apóstolo do Cristo ressurreto. Então, os falsos mestres estavam ali assim, como isso pode ser? E eles começaram a atacar o ministério dele. Na visão daqueles homens, dos falsos mestres, o sucesso, irmãos, era a prova do favor de Deus. O sofrimento era sinal de fracasso. Como? Alguém que se diz apóstolo do Cristo ressurreto pode passar por prisão, açoite, pode ser rejeitado, tanta coisa ruim acontecendo com ele, mas Paulo, ele responde mostrando a nós que o sofrimento, ele não desqualifica o ministério, irmãos. Pelo contrário, ele revela o poder do nosso Deus. O grande tema aqui do segunda carta de Paulo aos Coríntios é justamente a relação aqui entre a fraqueza do servo, a fraqueza humana, a fragilidade humana do servo do Senhor e o poder de Cristo, que nos aperfeiçoa na nossa fraqueza, irmãos. Quanto mais fraco é o vaso, mais evidente se torna a glória e o poder do tesouro que nele está contido, irmãos. Quanto maiores as tribulações que passamos nessa vida, mais clara se torna a suficiência, a provisão, a graça do Deus que eu e você servimos. Paulo, irmãos, teve inúmeros motivos para desistir. Perseguido, preso, espancado, caluniado, rejeitado, e ainda assim ele não abandonou o ministério, não chutou o pau da barraca, irmãos, porque sabia que Deus o havia chamado, queridos, e Deus o sustentaria até o fim. E, de fato, o final da vida, ele pôde declarar uma das frases mais belas que a gente lê nas cartas dele. Ele diz: combati o bom combate, completei e guardei a fé. Irmãos, que coisa linda. Que coisa linda. Por isso, a mensagem desse texto é profundamente atual para mim, atual para você. Haverá motivos para a gente desanimar, irmãos. Haverá motivos para a gente pensar em chutar o pau da barraca e largar tudo de vez. Mas também, irmãs, há razões muito maiores para eu e você perseverarmos no Senhor, perseverarmos na fé no Senhor, perseverarmos no combate junto com o Senhor em Cristo. Nós também podemos dizer um para o outro: não desanime. Não desanime, meu irmão Francisco. Denise, não desanime. Elias, não desanime, Elias. Marlene, desanime não. Dona Crenilda, não desanime. Não desanime, meu irmão e minha irmã. Esse é o tema dessa noite. Não desanime. O primeiro ponto é porque
Deus lhe concedeu a mim e a você um ministério, meus irmãos, glorioso. Glorioso. Paulo, ele agora inicia essa sessão aqui do texto, esse capítulo aqui, com uma declaração extraordinária. Versículo 1 ele vai dizer: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. A expressão esse ministério aqui, ela aponta para tudo o que ele acabou de ensinar no capítulo anterior. Ele estava falando no capítulo anterior de um ministério numa nova aliança, que é infinitamente maior que a antiga, que a gente via no Antigo Testamento. É um ministério do Espírito Santo, o ministério da justiça, da liberdade, da glória permanente. Paulo, irmãos, não está sustentando sua perseverança em sua força pessoal. Ah, eu sou bom, eu tenho um conhecimento, eu sou instruído, eu tenho uma faculdade, fui educado aos pés de Gamaliel. Ele não está se favorecendo, mas ele está dizendo que ele está perseverando na grandeza da missão que Deus confiou a ele, meu querido. E uma observação a gente faz, que Paulo diz que recebeu esse ministério segundo a misericórdia. Um Deus que colocou o seu coração na miséria e lhe concedeu graça. Não é ministro porque ele merece, porque ele mereceu, porque é completamente, porque ele conquistou algum privilégio. Tudo é fruto da graça de Deus que foi dada a ele. Quem compreende que foi alcançado pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, não serve, meus irmãos, por obrigação, mas serve ao Senhor com uma vida de gratidão, de adoração. É isso que motiva a servir, a continuar. Paulo, ele não traz aqui um tom romântico para a gente, não, irmãos. Ele sabe que existem muitos motivos para eu e você desanimarmos na vida. O versículo 3 e 4, ele apresenta um dos maiores motivos, que diz, o versículo 3 e 4, mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. Ele está falando da incredulidade, irmãos. Da incredulidade, onde a fé não encontra mais, não é mais encontrada na vida. Há um descrédito total da fé. Que situação mais frustrante. Imagina a gente evangelizando alguém. Você anuncia com clareza, fala do evangelho para ela, explica as escrituras, responde perguntas da pessoa que você está evangelizando, ora por ela, ama a pessoa e mesmo assim ela continua indiferente ao evangelho. Imaginem, meus irmãos, quantos pais sofrem com filhos incrédulos. Quantas esposas oram por maridos com coração endurecido ao evangelho? Quantos filhos choram por seus pais porque os desejam ver rendidos aos pés do Senhor? Quantos amigos compartilham dia após dia, repetidas vezes, aos seus amigos do peito e não enxergam mudança neles? À primeira vista, isso poderia levar qualquer um de nós, servos do Senhor, a um desânimo. Não vou falar mais não. Deixa o meu marido para lá, deixa minha esposa para lá, meu filho, que Deus o guarde, porque eu não tenho mais jeito. Mas Paulo nos lembra que o problema não é a fraqueza, não é a fraqueza do evangelho, meus irmãos. O problema é a cegueira espiritual produzida por ninguém menos do que Satanás, irmãos. Satanás. O problema da cegueira espiritual é produzida por Satanás.
endurecendo o coração humano. Isso significa que a conversão nunca será o resultado, meus irmãos, da nossa eloquência, da nossa capacidade de convencer alguém ou da nossa inteligência. Não é. Não é. É exatamente aqui que surge uma esperança num texto. No versículo 6, Paulo volta à criação. Ele vai dizer, porque Deus disse das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nosso coração. Irmãos, o mesmo Deus, lá do princípio, lá de Gênesis 1, que criou tudo quando era trevas, continua realizando milagres miraculosos, milagres esplendorosos, milagres ainda maiores. E o milagre que ele faz é fazer brilhar a luz de Cristo no coração espiritualmente morto. Um coração espiritualmente morto. Na criação, Deus venceu as trevas do universo. Na conversão, irmão, Deus vence as trevas do coração humano. Por isso, Paulo diz: não desanime. Ele sabe que somente Deus, somente o nosso Senhor, pode abrir os olhos de todo homem, os olhos dos cegos. Somente Deus pode quebrar corações endurecidos, tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Somente Deus pode produzir fé salvadora no coração, porque se pode ter fé para várias coisas, irmãos, mas não para salvação. Pode ter fé em tantas coisas desse mundo, tantos objetos, tantas crenças, mas a fé salvadora, só o Senhor pode produzir em nosso coração. Nossa responsabilidade não é convencer as pessoas, converter as pessoas. Nossa responsabilidade é anunciar, irmãos, anunciar infinitamente o Jesus Cristo que vive e reina para todo sempre. E é exatamente isso que Paulo está aqui afirmando. O versículo 5, ele vai dizer: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Como Senhor, o pregador não anuncia experiências pessoais, irmãos, filosofias humanas, mensagens motivacionais. Ele proclama Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o soberano. O resultado pertence ao Senhor. Então, abra sua boca, meu irmão. Abra sua boca, minha irmã. Proclame. Testemunhe. Compartilhe. Quem faz a obra é o Senhor. Quem convence é o Senhor. Quem produz a fé salvadora no coração é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você tenha compartilhado o Evangelho durante anos e ainda assim não veja frutos na vida das pessoas que você tem falado do Evangelho. Talvez você esteja orando há décadas por alguém e você não vê uma palha de mudança. Talvez hoje você esteja tentando pensar que nada mudará daqui para frente. Mas eu quero te lembrar, meu irmão. Quero te lembrar, minha irmã. Quem cria a luz continua criando luz. O mesmo Deus que disse lá em Gênesis: haja luz e houve luz. Ele pode dizer: haja luz nos corações endurecidos, nos corações de pedra, nos corações submersos na escuridão das trevas. Por isso, não desanime. Não desanime. Continue orando, continue pregando, continue testemunhando, continue semeando o evangelho, porque
O tempo da colheita pertence a Deus, o nosso Senhor. O nosso ânimo não pode depender, queridos. Não pode depender das respostas das pessoas, mas da fidelidade a Deus. Quando entendemos que a obra não é minha, não é pela minha força, não é pela minha sabedoria, mas do Senhor, nós descansamos na soberania dele, queridos. Nós perseveramos na missão de compartilhar do evangelho. O nosso chamado é semear, é plantar, é compartilhar, testemunhar. Quem faz germinar é Deus, o nosso Senhor. Por isso que mesmo diante da incredulidade desse mundo, a incredulidade do filho, da filha, a incredulidade do colega do trabalho ou do chefe, a incredulidade do marido ou da esposa, mesmo diante dessa incredulidade, podemos repetir como Paulo: não desfalecemos. Não desfalecemos. Não desanimamos. Nós temos uma missão de ser testemunha nesse evangelho da graça. Não desanime. Mas o segundo ponto aqui, não desanime, porque o tesouro é maior que o vaso, irmãos. Depois de mostrar aqui que Deus é que faz brilhar, Deus que faz resplandecer a luz do evangelho no coração humano, Paulo faz agora uma declaração surpreendente. Surpreendente. O versículo 7 ele diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Minha? Sua? Do Senhor. E qual é esse tesouro, irmãos? Esse tesouro é o evangelho da glória de Cristo, é o conhecimento de Deus revelado na face de Jesus Cristo, é a mensagem que salva os pecadores, que salva o pecador, que transforma a vida, que vence trevas, que concede vida eterna. Não existe riqueza maior do que essas boas novas de salvação, mas Paulo diz que esse tesouro, meus irmãos, é colocado em vaso de barro. Lá no primeiro século, queridos, o vaso de barro era um objeto comum. Um objeto comum, barato e extremamente frágil. Quem já teve em casa ou tem em casa, né, percebe a fragilidade dele. Se cair, se der uma batidinha, estremece, faz fissura, quebra. Era um utensílio do cotidiano daquele povo lá do primeiro século, facilmente quebrado, sem qualquer valor em si mesmo. Mas é assim que Paulo enxerga ele mesmo, irmãos. Ele não se apresenta como um super apóstolo, um super herói, um super crente. Ele não faz isso. Ele não exalta os dons dele. Ele não destaca a inteligência dele. Não, ele não confia na sua experiência. Por mais que ele possa ser experiente na vida, ele não reconhece que foi criado aos pés de Gamaliel, pela sua infância, oportunidades de conhecimento, de instrução, de estudo. Ele reconhece, irmãos, a fraqueza dele. E aqui há um contraste impressionante para a gente. O evangelho, ele é glorioso, meus irmãos. O mensageiro, sou frágil. O mensageiro é frágil. O tesouro, queridos, minha irmã, o tesouro é eterno. Eterno. O vaso é quebrável. Ele quebra. Você vê o sopro que é a nossa vida, né? Um dia estamos aqui, amanhã não estaremos. Como que quando a gente cortando lá os legumes, der um piquezinho aqui
no dedo, como não dói, não é? Sai um sangueiro danado. A gente precisa enrolar, tem gente que bota no café, tem gente que bota no açúcar para estancar. Como dói! Professor Francisco que eu diga aí que tá sofrendo aí. A gente é frágil, o mensageiro é frágil, mas o tesouro é eterno, o vaso é quebrável. O conteúdo, meus irmãos, ele é precioso. O recipiente é comum. E isso não é um acidente de Deus. Não, é o método escolhido por ele, meus irmãos. E Paulo explica. Ele explica, ele diz aqui, logo em seguida, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Deus deliberadamente escolhe instrumentos frágeis para que ninguém, irmãos, atribua resultado à sua própria capacidade, às suas próprias forças, à sua própria inteligência. Se o vaso fosse de ouro, imagina, hein? Como seria? Como ele ia se engrandecer, hein? Como talvez nós admirássemos só o vaso. E hoje, muitas vezes, a gente admira os vasos. Quantos vasos nós temos aí em nossa geração que são endeusados com um falso engano de que são vasos de ouro. Na verdade, são vasos de barro. O conteúdo, o evangelho, que é eterno, irmãos. O evangelho que tem poder. É o evangelho, é a escritura que é poderosa, irmãos. Mas sendo vaso de barro, toda a atenção se volta para o conteúdo, para o tesouro. Por isso a gente vê muitas vezes, irmãos muito cultos, que são extremamente sem conteúdo. E às vezes vê o irmão muito humilde, cheio do Espírito Santo de Deus, sendo usado por Deus. Não é a casca. A gente vê pessoas lindas, belas, com roupas de grife, mas sem conteúdo. Às vezes a gente vê pescadores na beira do rio, homens de roupa barata e roupa simples, mas que foram cheios do Espírito Santo de Deus e como foram usados pelo Senhor para contagiar uma geração. E hoje nós recebemos o Evangelho por meio daqueles homens simples, incultos, a maioria deles. Meus irmãos, é exatamente isso que Deus faz, usa pessoas comuns, homens, mulheres, como eu e você, para serem vasos de barro, mas condutores da mensagem poderosa, queridos. A mensagem eterna, meus irmãos. Por isso, não se desfaleça. Não se desfaleça. Talvez você possa se sentir frágil, incapaz, mas creia que o nosso Deus é aquele que capacita. Por isso, mergulhe na palavra dele. Mergulhe numa vida de oração. Mergulhe numa vida de santidade. Porque é isso que o Senhor, fazendo isso, o Senhor vai nos capacitando dia após dia. Dia após dia. Pastor Hernandes Dias Lopes, num de seus livros, ele escreveu: o vaso quebra. Mas o evangelho permanece firme e inquebrável. Você vê a perseguição, os leões, as correntes, as prisões e tantas outras coisas. Se a gente olhar para a história, tentaram frear, quebrar, desconfigurar, descredibilizar o evangelho, mas ele continua vivo há mais de 2000 anos, irmãos. E hoje estamos aqui compartilhando, falando, refletindo.
desse evangelho da graça que transforma, que dá esperança, que gera vida. Meus irmãos, a força da igreja nunca esteve nas suas qualidades, irmãos. Porque a igreja também é frágil. Os pastores também são frágeis. Os presbíteros também são frágeis. A liderança também é um vaso de barro. Cada um de nós somos vasos de barro, mas a grandeza não está na gente. A grandeza está em Cristo, na sua mensagem, no seu evangelho. Por isso, Paulo continua descrevendo a sua própria experiência. Ele diz: em tudo somos atribulados, irmãos, porém não angustiados. Somos perplexos com o que acontece nessa vida, mas não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Nós nos abatemos nessa vida, mas não somos destruídos. E observe, meu querido, minha irmã, Paulo não nega o sofrimento dessa vida. Ele reconhece a sua fragilidade. Ele reconhece que as coisas vêm sobre ele e sobre nós. Ele não diz que o cristão está livre de tribulações. Esse é um falso evangelho, fala que você vai ser apenas vencedor, que você apenas vai ganhar, que você vai apenas progredir, que você vai apenas ter. Não é, irmãos. Ele diz que as lutas na vida do cristão são reais. Existem aflições e passaremos por elas. Há perplexidade. Existem perseguições que podemos sofrer. Há quedas que estamos propensos a ter. Mas nenhuma delas, meus irmãos, consegue destruir aquele que carrega o tesouro do evangelho, porque a sustentação nunca veio da gente, da nossa força, da nossa casca. Vem do evangelho de Deus, veio de Deus que habita em nós, do Espírito Santo, que é residente em nosso coração, na nossa vida, na nossa mente. Por isso, no versículo 10, Paulo dá o sentido de tudo. Ele vai dizer, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Cada sofrimento no ministério conforma, sabe? Sabe a forma que coloca o molde? Conforma, ele bota a forma. Cada sofrimento serve para isso. Nos amoldar, nos dá a forma de servos do Senhor. A cruz, meus irmãos, precede a glória do Senhor. Quando tudo parecia perdido, naquela cruz do Calvário, o brado de vitória foi dado. Ali está consumado. Muitos pensaram que tinha acabado ali. Mas ao terceiro dia ele ressurgiu, irmãos. Vencendo a morte, dizendo: quem crê em mim tem vida. Eu prepararei para vocês um lugar, creiam em mim. Queridos, a fragilidade do vaso torna-se um palco onde o poder do Salvador Jesus é exibido. Irmãos, eu já falei aqui diversas vezes, o apóstolo Paulo, pela vida que ele teve no passado, poderia se dizer assim: olha, Paulo, fica aqui no bastidor, tá bom? Não aparece muito, não. Não precisa ficar exposto. Não vai ser apóstolo, não. Discípulo, não. Escrever carta, viagem, missionária. Não. Fica aqui no bastidor, aqui. Né? Deixa que ninguém te veja, não. Fica meio escondidinho. Irmãos, não foi assim. O Senhor o usou, mesmo na sua fragilidade humana, usou como um troféu da graça que transforma, que muda, que molda. O servo de Cristo, meus irmãos. A fragilidade humana se torna um palco do Salvador Jesus, do que ele é capaz de fazer.
Um grande missionário na Ásia, Hudson Taylor, você já ouviu falar? Ele comentando num dos seus escritos, ele resume bem essa verdade que nós estamos tratando. Ele diz: todos os gigantes da fé foram homens fracos que fizeram grandes coisas para Deus, porque esperavam que Deus estivesse com eles. Vou ler de novo. Todos os gigantes da fé foram homens fracos que fizeram grandes coisas para Deus, porque esperavam que Deus estivesse com eles. Eles criam que Deus estava com eles. Não era a capacidade deles, mas era o Deus que eles serviam, irmãos. Talvez hoje você esteja olhando mais para o vaso do que para o tesouro. Às vezes a gente até descredibiliza alguém, né, irmãos? Fulano, será que tem capacidade? Né? Nem mais ou menos. É o Senhor que capacita. Se coloque diante do Senhor. Muitas vezes a gente enxerga as limitações. A gente olha para a gente e encontra só medo, irmãos. Seu cansaço. E às vezes pensa que Deus não pode te usar, minha irmã, te usar, meu irmão. Mas o Senhor nunca prometeu usar vasos extraordinários. Ele prometeu manifestar o seu poder em vasos comuns, como eu e você, irmãos. Não desanime. Não desanime por causa da sua fraqueza. Não desanime por causa da sua incapacidade. Reconheça, eu sou frágil. Senhor, me aperfeiçoe. Senhor, me molde. Senhor, me use. Senhor, me capacite. Senhor, manifeste o teu poder na minha vida. Senhor, ministra o meu coração. Senhor, me encha do teu espírito. Coloque-se diante do Senhor. Se delicie da palavra dele. Se coloque diante dele em santidade, meu irmão. Se coloque diante dele em oração. É ele que capacita. É ele que usa. Eu sou frágil. Hoje estou aqui, daqui a pouco posso não estar. Mas o Senhor é que capacita. Cada dia mais, quando o vaso é fraco, fica evidente, fica claro que toda a glória pertence não ao vaso, pertence ao Senhor, irmãos. Há uma frase de um escritor que eu gosto muito, num livro que ele Discípulos, que é Bonhoeffer. Ele diz: tudo que presta em nós é fruto da graça. Ele quer dizer que tudo que ressalta aos olhos humanos, que as pessoas, nossa, que maravilha você faz isso, Francisco. Que maravilha você tem essa capacidade, Aparecida. É fruto da graça, da misericórdia de Deus que Ele presenteia com as capacidades, com os talentos. Use isso para a glória dele, mesmo diante da sua fragilidade humana. Honre ao Senhor com seus dons, com seus talentos, com sua vida. Não desanime. As tribulações virão, irmãos. As tribulações bate na porta e não avisa não, tá? Não manda um zap para você, ó, tô indo te visitar. Tô indo passar um tempo na sua casa. Não é assim. Não desanime. Por último, irmãos, porque o Deus que o chamou também te sustenta. Ele te sustenta todos os dias, todas as manhãs. Depois que Paulo afirmou que somos vasos de barro carregando um tesouro glorioso, irmãos, Paulo agora descreve como essa realidade se manifesta na minha vida, na sua vida, na vida do cristão. Ele abre o coração, irmãos, e revela que o ministério não é uma caminhada de conforto, mas de perseverança. Eu vou voltar no versículo que a gente leu, 8 e 9, que vai dizer: em tudo somos
atribulados, porém não angustiados, perplexos, não desanimados, perseguidos, não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Perceba, Paulo não nega a realidade da dor, do sofrimento humano que podemos passar, que nós não temos licença ou um cartão VIP, eu sou crente, não vou passar por nada. Não é assim. Não é assim. Ele não promete uma vida sem lágrimas nos olhos. Não, ao contrário, ele reconhece que seguir a Cristo significa enfrentar aflições. O cristão, ele adoece, irmãos. O cristão, ele perde pessoas queridas e amadas. O cristão, ele enfrenta desemprego. Ele também sofre injustiças na vida. Ele é passado para trás também. Também experimenta perseguição por causa da fé. A diferença não está na ausência de lutas, irmãos. E a diferença está na presença de Deus, do Espírito Santo, que é residente em sua vida e mantém a sua vida abastecida. É combustível de esperança, sabendo que nesse mundo vai passar. Mas um dia estaremos com Ele, sem a dor, sem o sofrimento, sem a angústia, sem a decepção dessa vida. E eu passo essa vida testemunhando. Quem me sustenta? O apóstolo Pedro vai dizer assim: quando te perguntarem a razão da sua fé, da sua esperança, o que você faz? Remete a Cristo, que usa vasos frágeis e os capacita, que pessoas que passam lutas, tribulações, parece que não vai aguentar, mas ele é que tem sustentado. Paulo apresenta aqui 4 contrastes que revelam essa verdade. O primeiro, atribulados e não angustiados. A palavra aqui, atribulados, descreve alguém sendo comprimido de todos os lados, alguém que sofre uma enorme pressão. Imagine, as circunstâncias apertam o coração, o ministério pesa, a responsabilidade aumenta, mas Paulo declara: não angustiados. A expressão aqui, irmãos, vai descrever alguém que ficou encurralado, sem saída. Paulo afirma que há momentos em que a pressão é enorme sobre nossa vida, sobre os nossos ombros, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, mas Deus nunca permite que o seu povo fique sem esperança. Sempre existe uma porta aberta para a providência divina. Olhe para Ele, confie nele, olhe para a sua palavra. Segundo, Paulo traz aqui perplexos, mas não desanimados. A perplexidade, irmãos, não significa ausência de fé. Significa não compreender completamente. Sabe aquela situação assim, Senhor, eu não entendo. Senhor, eu não compreendo plenamente o que está se fazendo com a minha vida, com a minha família, com o meu emprego, com o meu filho. Senhor, o que é isso? Há dias que a gente pergunta por que isso aconteceu, irmãos. Isso não é ausência de fé. Por que, Senhor, o Senhor permitiu essa perda? Por que tanta demora? Paulo admite, meus irmãos, que nem sempre tinha todas as respostas na ponta da língua para responder a sua alma, o seu coração, mas ele jamais perdeu a confiança naquele que conhece toda a sua vida, que conhece o plano completo. Completo. Sua fé não estava fundamentada nas explicações de Deus, mas no caráter de Deus, que é imutável. O caráter dele é bom, o caráter dele é amoroso, o caráter dele é justo. É nisso que estava. É nisso que estava fundamentada a fé e a confiança dele, meus irmãos. O terceiro
Ele diz perseguidos, porém não desamparados. O servo de Deus pode ser abandonado pelos homens. Tem até um hino, né? Do Castelo Forte, né? Temos de perder famílias, bens, poder. Embora a vida vá, a nós Jesus está e nos dará seu reino. A gente pode ser rejeitado pelas pessoas, tá? Pode sofrer bullying, né? Pode ser caluniado, pode ser esquecido, né? Esquecido, mas nunca será abandonado pelo Senhor, meu querido. Nunca será abandonado pelo Senhor, minha irmã. Quem protege o povo de Deus não é a própria força, não é. É a presença constante do bom pastor com o povo. Como o Senhor prometeu, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias. O quarto e último comparativo que Paulo faz aqui é que ele diz abatido, porém não destruídos. A palavra descreve alguém derrubado ao chão. Imagina, alguém que foi nocauteado. Paulo não está dizendo que nunca caiu, irmãos. Ele caiu muitas vezes. Imagina alguém que foi preso, né? Imagina, terrível, não é? Se a prisão de hoje é ruim, imagina aquele tempo, né? Que alguém que foi açoitado, alguém que foi apedrejado, alguém que naufragou, alguém que passou fome, alguém que foi traído, alguém que experimentou inúmeras perdas, mas nenhuma delas conseguiu destruí-lo, porque Deus sempre o levanta novamente. O servo de Deus, ele pode cair, mas não permanece caído. A graça de Deus o coloca de pé, irmãos. No versículo 10, Paulo revela o significado espiritual dessa experiência. Ele diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. O sofrimento, a convicção depois de passar essas coisas todas na vida, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Imagina, gente, se essas coisas tivessem abalado ele, ele não falaria combati um bom combate. Que combate o quê? Que nada, sofri pra caraca, muita coisa, sofri muito nessa vida. Completei carreira? Que carreira? Fé? Fé? Se Deus me abandonou? Pelo contrário, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele perseverou, não porque era um homem extraordinário, irmãos, mas porque era sustentado por um Deus que é extraordinário, um Deus que é sustentador. Talvez você, minha irmã, talvez você, meu irmão, esteja vivendo um dos contrastes descritos por Paulo aqui. Você pode estar sendo pressionado pela vida, confuso, perseguido, até mesmo derrubado pelas circunstâncias dessa vida. Mas se você está em Cristo, preste atenção, se você está em Cristo, essas situações não definem o fim. Não definem o fim do fim da história, queridos. Não. Em Cristo, a pressão não leva a gente ao desespero. A perplexidade não destrói a fé, irmãos. A perseguição não significa abandono do nosso Senhor. E a queda não é a derrota definitiva. O Deus que chamou, ele continua sustentando cada passo da sua caminhada. A cruz nunca teve a última palavra, meus irmãos. A ressurreição teve. Ele estava vivo, ele ressurgiu. Por isso, não desanime. Não desanime. Dá uma chacoalhada no seu coração, na sua mente. Não desanime. O Senhor que sustentou Paulo, irmãos.
continua sustentando o seu povo até o dia que transformará a nossa fraqueza em glória eterna. Glória eterna. Paulo termina exatamente como começou. Ele diz: por isso não desanimamos. O corpo, esse corpo aqui, vai envelhecer. Vai sofrer os danos dos anos na vida. Esse corpo aqui vai adoecer. Vai adoecer. Você vê, uma gripezinha às vezes derruba a gente fica de cama. Um cortezinho, como dói, como? A gente passa sufoco e perde as forças. Mas o homem interior é renovado dia após dia pela graça de Deus. A luta de hoje, as lutas de hoje são reais, irmãos. É uma realidade, mas não leve as momentâneas coisas que passam por essa vida em consideração, mas leve a sua confiança no Senhor, o nosso Deus. Por isso, não fixamos nossos olhos nas coisas dessa vida, meus irmãos, mas em Cristo, o Senhor ressurreto, o nosso Deus. Ele nos deu um ministério glorioso. O ministério glorioso colocou em nossas mãos um tesouro precioso e prometeu a sua presença em cada uma da minha tribulação nessa vida. Então hoje, se você está cansada, se você está exausto, se você está desanimado de tudo, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Persevere. Continue servindo. Continue testemunhando. Continue confiando. Quem tem Cristo como Senhor, irmãos, jamais tem motivos para desanimar. Ele é a nossa esperança viva. Isso é maravilhoso. Esse mundo procura esperança em muitas coisas. Há muitas pessoas procurando esperança nessa vida e colocam tantas coisas vãs, tantas coisas que acabam, tantas coisas que vão embora, que corroem, que a traça come. Nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança de dias melhores. E que mesmo se a luta dessa vida não passar, nós um dia estaremos face a face com o nosso Senhor e sustentador da nossa fé. Paulo diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. As coisas dessa vida passam, mas nós temos um Deus que se autodenominou a esperança viva.